Bom, eu, terminando agora comigo, vou fazer uma apresentação da nossa proposta, da Voz do Cidadão. Relativo simplesmente à área que eu atuo, que é de comunicação. Então nós estamos estudando junto com o Fórum, com a BPI, uma estratégia de argumentação em defesa da propriedade. Eu vou pedir desculpa a vocês, o conceito de propriedade aí é um conceito de senso comum. A grande questão que se coloca na mídia brasileira, na mídia de massa no Brasil, é primeiro defender o senso comum dos conceitos, os valores universais. Porque se a gente não entende isso, não vai entender a aplicação específica ou especial ou singular do conceito, como eu acredito que haja essa confusão no Brasil. A Voz do Cidadão, por isso, ela trabalha no campo da mídia, especificamente da mídia. Ela não tem uma pretensão pedagógica, ela tem uma pretensão de argumentar com a opinião pública, de mostrar outras faces de noções que são detectadas pela opinião pública. Então, a opinião pública é uma arma de cidadania. Como o nosso negócio é desenvolver cultura de cidadania, é a maneira como nós vemos o desenvolvimento da sociedade brasileira, historicamente, uma sociedade que tem uma cultura de cidadania, entendendo-se aí cidadania essencialmente como cultura política, subdesenvolvida. Nós conseguimos desenvolver todos os campos, praticamente todos. Eu acompanho 30 campos da expressão cultural brasileira há muitos anos, no nosso portal, e eu garanto a vocês, o desenvolvimento especificamente da cultura de cidadania, da nossa educação, dos nossos costumes ou maus costumes, como alguns querem, políticos, fica bem aquém do desenvolvimento de qualquer outro setor da vida nacional. Então eu costumo dizer que essas campanhas que têm surgido na sociedade, reclamando responsabilidade social, responsabilidade civil, responsabilidade fiscal, responsabilidade socioambiental, na verdade se resume a uma só campanha, a uma só demanda, ainda não, vamos dizer assim, formalizada na opinião pública brasileira, que é uma demanda sobre responsabilidade tão simplesmente. E uma demanda sobre responsabilidade, na verdade, é a demanda sobre a lei, sobre a legalidade, sobre a capacidade que, antropologicamente falando, ou sociologicamente falando, o brasileiro tem de responder à lei, responder ao seu dever, responder às suas obrigações. Nós temos uma cultura, já desde a época da colônia, onde graça apenas os direitos. Como direito não existe direito, é impossível a concepção de um direito sem dever, é dever, principalmente daqueles que têm acesso aos meios de comunicação, explicar à opinião pública exatamente isso, quais são os seus deveres, quais são os deveres da sociedade, que na verdade fazem com que o Estado possa de fato garantir os direitos tão falados. Quando a gente está falando de valores universais, é preciso traduzir para a opinião pública, na mídia de massa, os 4 valores universais mínimos, né? Eu estou falando dos valores que fundam a cultura judaica, a cultura islâmica, a cultura cristã, que existe desde antes disso, desde o Código de Hammurabi, né? Então, enquanto o Brasil estiver confundindo a opinião pública, o senso comum, o conceito de vida como condições de vida, estiver se referindo à justiça, na verdade, dentro de um aspecto apenas estreito dela, que é a justiça social, ou estiver concebendo a liberdade, o valor humanista, o legado humanista da liberdade, como liberdades civis, liberdade de fazer o que bem quer com o seu próprio corpo, por exemplo, enquanto estiver entendendo propriedade como um direito coletivo, um exercício de formas de propriedade coletiva,
nós não vamos ter uma noção de cidadania, não vamos ter uma cultura de cidadania no Brasil. Não adianta fazer diplomas legais, garantir na letra da lei, na forma da lei, se o juiz lá de primeira instância, se qualquer cidadão, qualquer corporação vai interpretar isso de maneira diferente. Eu costumo citar aqui que nós devemos chegar agora, nesse início de século, a um conceito de cidadania que é o conceito mais evoluído, que é o conceito que entende a cidadania. Quando eu falo entender, não é no meio acadêmico, não. Eu tenho certeza que os doutores aqui presentes em qualquer academia têm total conhecimento disso. A minha questão é saber se o sistema de comunicação brasileiro, os nossos reprodutores de valores simbólicos no sistema de comunicação, na opinião pública, daqueles que elegem os deputados, elegem os senadores, elegem os mandatos dos executivos, nos 3 níveis, entendem isso. Essa é a questão. Num primeiro momento, cidadania é de fato direito social, pode ser filantropia, pode ser moral religiosa, assistencialismo, etc, etc. Se usa muito o termo de solidariedade, é difundido na mídia de massa a noção de cidadania enquanto solidariedade. Mas isso não é a cidadania que o país está a demandar para enfrentar a miséria política que ele está vivendo nos últimos anos. Num segundo momento, tende-se a achar que a cidadania é expressão de direito civil, é civilidade, é urbanidade, é aquele dever que nós temos, nós, formadores de opinião, nós que estamos aqui, que temos diploma superior, nós que temos boa educação, que temos discernimento político, ou seja, os deveres que nós temos diante de nossos iguais. Eu diante de você, você diante de mim. Eu não paro o carro em cima da sua garagem, porque eu sei que parar o carro em cima da sua garagem atrapalha. Isso é suficiente? Esse entendimento de cidadania no senso comum, enquanto civilidade, boa educação, patrulheiro, bandeirante, é suficiente para o Brasil para enfrentar tal monta de degradação na representação política, no contrato de representação política que nós temos assistido na história recente do Brasil? Essa é a questão.